você ligadinho na TV Aparecida, TV de Nossa Senhora. Hoje, domingo de Ramos, nós estamos iniciando essa semana maior, a Semana Santa. Estamos aqui em Ouro Preto. Daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o encontro de duas procissões. Nossa Senhora das Dores, que vem encontrar o seu filho Jesus com a cruz às costas. Uma bonita cerimônia. E ao encontro das duas imagens nós teremos uma meditação muito profunda com Dom Danival, ele que é bispo auxiliar lá de Goiânia. Nós estamos aqui na expectativa, estamos aqui aguardando as procissões chegarem. Está toda a equipe da TV Aparecida aqui a postos para mostrar para você o que tem de melhor aqui em Ouro Preto nessa noite santa, nessa noite de fé, nessa noite abençoada, uma noite evangelizadora. Agora nós vamos falar com a repórter Rafaela, que está também aqui e ela vai nos dar mais novidades. Alô, Rafaela? Olá, Padre Mauro, uma boa tarde para o senhor e para todos que nos acompanham aqui na TV Aparecida neste domingo de Ramos e da Paixão. Como o senhor disse, né? Estamos aqui na expectativa, aqui em Ouro Preto, falando ao vivo da Praça Tiradentes, bem no centro da cidade, onde grande parte da população, dos fiéis, já estão aqui aguardando, então, a chegada das duas procissões. Até porque começou às 16 horas, né? Às 4 horas da tarde, as duas missas preparatórias, as missas solenes, né? Que preparam então o povo de Deus, né, o povo mineiro e também os turistas que aqui estão para viver este momento de reflexão, né, do encontro das imagens, como o senhor disse, e o sermão do encontro então que acontecerá aqui na praça e que você que está ligadinho na TV Aparecida vai acompanhar ao vivo conosco. As missas então, que são as preparatórias, a missa da Nossa Senhora das Dores foi celebrada aqui na igreja Nossa Senhora das Mercês e a missa do Nosso Senhor dos Passos na matriz Nossa Senhora da Conceição, que é de onde então, né, os devotos, os fiéis vão seguir até aqui na Praça Tiradentes. Uma procissão desce então aqui sentido a praça e a outra segue então subindo, né, bem aqui ao nosso lado até a praça para ter então este encontro, né? E o senhor está também aí bem próximo, né, dos fiéis, dos devotos que estão aqui para vivenciar este momento. É isso mesmo, Rafaela. Eu estou aqui, a expectativa é grande. Nós vamos conversar com alguns amigos que nós encontramos aqui hoje. Vamos ver um que é nascido aqui em Ouro Preto. Olá, como é que é o seu nome? Meu nome é Márcio Magno. O senhor nasceu mesmo aqui em Ouro Preto? Sou nativo, nasci em Ouro Preto. É verdade que o senhor acompanha bem a programação da TV Aparecida? Sim. Acompanho. Muito bacana, muito bom, muito gratificante. E eu queria saber do senhor o seguinte: qual é a expectativa que o senhor tem dessa noite abençoada, dessa procissão do encontro, da mensagem que nós vamos ouvir aqui hoje? O que o senhor, a expectativa, como é que está o coração do senhor? É muita fé, né? Renovação sempre. A expectativa é essa, muita expectativa de renovação, de que o mundo possa ter mais paz, o que a gente precisa, de muita paz, amizade e consideração com as pessoas e muita fé. O mundo está faltando fé, a gente tem que ter mais fé. E esse Ouro Preto traz de volta para a gente, né? Eu estou falando para a gente porque eu sou nascido e criado e acompanhei isso desde criança. Então, aqueles ensinamentos que a gente teve dos nossos pais mais velhos, que prevaleçam. A gente torce muito por isso, por um mundo melhor, mais paz. Hoje é paz, o que a gente precisa é paz. Uma feliz noite para o senhor, muito obrigado por falar comigo. Só quer mandar um abraço para alguém? Nossa, para toda a minha família, para minha filha que mora em São Paulo, a minha enteada também que está lá em São Paulo, né? E pessoal de Congonhas, que eu moro lá, trabalho lá, e para o pessoal de Ouro Preto, tem muitos amigos aqui, toda a minha família, pessoal da TV Aparecida que está fazendo um trabalho maravilhoso aqui, muito obrigado. Muito obrigado por o senhor falar conosco, uma feliz noite, uma santa semana que é santa. Amém. E agora é com você, Rafaela. Padre Mauro,
Está quase chegando aqui bem próximo de nós na Praça Tiradentes, a procissão, né, do Senhor dos Passos, mas quem está comigo também para conversar conosco e vai falar um pouco dessa linda procissão que segue então até aqui a Praça Tiradentes é o prefeito da cidade, Ângelo Osvaldo, que vai também falar sobre essa preparação e claro o que significa para o município. Nós estamos iniciando a Semana Maior da Igreja Católica e também para Ouro Preto. Uma boa tarde para o senhor. Para Ouro Preto é a semana máxima. Nós nos concentramos todos nesse grande movimento pela celebração da Semana Santa, da Páscoa, da Paixão de Cristo. É uma tradição de 300 anos em Ouro Preto, desde o período colonial, desde os primórdios da cidade. Nós temos esses grandes atos celebrativos da Semana Santa, com todas as cenas ao vivo da Paixão de Cristo, representadas pela população, depois a ornamentação das ruas para as procissões. E nós já estamos ouvindo aqui a guarda romana cadenciando a procissão do Senhor dos Passos, que está chegando para encontrar sua mãe Maria Santíssima na Praça Tiradentes. Esse encontro que se repete aqui há 300 anos, em 2000 anos de história do cristianismo. Ouro Preto é uma cidade fortemente impregnada pela história e pelas tradições. Nós não somos conservadores, nós somos conservacionistas. Nós conservamos a nossa história, mas com visão de futuro, com a consciência do presente. Nós não estamos aqui por nostalgia, mas pela força da cultura, pela força da fé. Isso é muito importante. No Brasil, hoje as pessoas confundem muito conservadorismo com conservacionismo. Nós queremos conservar aquilo que é importante da cultura, não aquilo que é retrógrado, reacionário e aquilo que não leva o país adiante, não moderniza o país. É importante que o Brasil cresça, mas guardando esse legado da história. E Ouro Preto é a história viva. Aqui começou o Brasil, a primeira sociedade urbana do Brasil, com as Vilas do Ouro, e está aí essa tradição viva na Semana Santa barroca de Ouro Preto. Muito obrigada, prefeito, pela sua participação conosco, essa tradição tão linda que se perpetua, né? São centenárias, mais de 300 anos. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com mais detalhes e essa cobertura especial do Sermão do Encontro aqui, direto de Ouro Preto. Estamos de volta aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. Nossas procissões já estão chegando. Senhor dos Passos, que vem deste lado da cidade, você está vendo as imagens, as bonitas imagens exclusivas da TV Aparecida. E na parte de cima vem descendo a procissão de Nossa Senhora das Dores. E a expectativa é grande, a emoção é grande dos nossos amigos que estão aqui, pessoas que vêm de vários lugares do país. Vamos ver aqui, a senhora como se chama? Sou Terezinha Natália. Dona Terezinha, é verdade que a senhora vem lá do estado de São Paulo, da cidade de Santo André? Sim, há vários anos, sempre na Semana Santa, aquela semana que precede a Semana Santa, estou sempre presente aqui. Como a senhora já me disse hoje cedo, porque eu me encontrei com a senhora na missa, né? A senhora me disse que aqui é diferente a Semana Santa. O que faz com que a senhora deixe a sua comunidade para participar aqui? Então, é o fervo da alma. Por exemplo, ontem à noite, nós tivemos a procissão, tivemos o sermão. Enfim, em São Paulo, infelizmente, não podemos sair à noite, coisas assim, até porque não tem essa procissão à noite pela minha comunidade. Aqui você percebe esse fervo, esse calor, essa emoção. E numa semana que a gente fala tanto de conversão, humildade, perdão, caridade, aqui é o ponto-chave. Amo Ouro Preto e a região toda. Muito obrigado, uma feliz e santa Semana Maior para a senhora, uma feliz Páscoa. Para o senhor também, toda a rede Aparecida. Abraço. Muito bem, Rafaela, você está aí com o padre José Carlos, que é o pároco da Basílica Nossa Senhora do Pilar. Fale conosco, Rafaela, e nos mostre a palavra amiga do padre José Carlos.
Isso mesmo, Padre Mauro, é a Nossa Senhora do Pilar, né, que é a organizadora da Semana Santa aqui em Ouro Preto neste ano. E o padre pode explicar um pouquinho melhor também para a gente como que te reflete, né, os próximos dias. Inclusive, padre, acabou há pouco as Santas Missas preparatórias, como nós comentávamos, né, mas o quanto elas nos prepara também, né, para vivermos este momento aqui na Praça Tiradentes do Sermão do Encontro. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. A Semana Santa, como nós a celebramos hoje em Ouro Preto, ela tem a configuração que tinha no período colonial, né, nos séculos 17 e 18, quando a cidade de Ouro Preto ela tinha, sobretudo, duas comunidades, né, que era onde hoje está a Paróquia Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Pilar. E naquele período, a Eucaristia era o centro da vida cristã. Depois, juntamente com a Eucaristia, a piedade popular. Então, graças a Deus, já era uma forma de viver a fé que é a que está no coração da igreja, né? Tudo brota da Santa Missa, da Santa Eucaristia, da comunhão que nós recebemos, que é Jesus que está ali vivo e presente. E nesta realidade nossa aqui de Minas Gerais, o povo desenvolveu um jeito de viver a fé que é muito próprio, né? Que a gente chama de piedade popular, né? Com a presença do padre, sem a presença do padre, as pessoas vivem a fé. Então, a Eucaristia nos alimenta, prepara o nosso coração e nós vamos agora, a gente tem alegria esse ano de ter a presença de um bispo para a pregação do sermão. Nós sabemos que os bispos são sucessores dos apóstolos e eles têm por primeiro a responsabilidade do anúncio do Evangelho. Nós recebemos a Santa Comunhão, Jesus está em nós e Ele nos ajuda a abrir os ouvidos e o coração para a Palavra de Deus que nos vai ser dirigida. E daqui a pouquinho teremos então, né, as procissões aqui, ó, já chegando aqui, bem próximos, né, próximas de nós, mas tem essa tradição do canto da Verônica também, o sermão do encontro, que a gente pode refletir também, principalmente quem está acompanhando de casa, né, essas imagens ao vivo aqui pela TV Aparecida, né, os fiéis chegando com as imagens aqui na praça. Então hoje o pároco da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, que é o Monsenhor Enzo, ele veio em procissão e trazendo o Santo Lenho. Assim que terminar a procissão, aqui a gente está exatamente na divisa das duas paróquias. Então o Santo Lenho depois passa para o pároco da Paróquia Nossa Senhora do Pilar e nós seguimos na direção da Basílica, que é a matriz dessa paróquia. E nós temos pequenas capelinhas que são os passos. E elas todas foram construídas também no período colonial. É uma tradição portuguesa que nós preservamos. E em cada passo nós paramos, o Santo Lenho é colocado no passo, há um cântico do período barroco, né, do século XVIII, XVII, XVIII. Então há um coral que canta, que se chama moteto. Depois o Santo Lenho é incensado com a imagem que está ali. Então é um momento de oração em cada um dos passos que recorda os momentos da paixão de Jesus Cristo, né? Um momento ainda mais marcante. É um momento muito marcante porque nós ouvimos o sermão, nós vamos em procissão em caminhada, é uma caminhada de fé, de testemunho da fé e pequenas paradas em que a gente se coloca diante do lenho, né, da cruz de Jesus Cristo e sabemos que a nossa salvação vem pelo sacrifício redentor de Cristo, né? E já na sexta-feira da paixão nós teremos a oração do Evangelho da Paixão de Cristo e a adoração com o beijo da cruz. E já antecipamos e nos preparamos para viver esse momento litúrgico no tríduo pascal. Que mensagem podemos deixar também, né, para os fiéis que nos acompanham agora ao vivo aqui na TV Aparecida, nos momentos, né, nos dias atuais e, claro, também com essa manifestação de fé, né, essa participação popular também tão forte no fortalecimento da fé aqui em Ouro Preto? Então, olha, a mensagem que está no Santo Evangelho é essa, né? Nós devemos ter consciência das pessoas que nós somos e da nossa vocação e missão neste mundo. Quem somos nós? Filhos de Deus e amados de Deus. Qual a nossa vocação nesse mundo? O que a gente faz aqui? Estamos aqui todos para fazer o bem. E para fazer o bem, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque o bem está dentro de nós. Mas a possibilidade do mal também, infelizmente, é uma realidade para todos nós. E a Semana Santa, então, ela é fundamental. Escuta da palavra de Deus, fortalecimento da fé. Então,
você que nos acompanha, se você puder, participe da Semana Santa na sua paróquia. Se não for possível por algum motivo, aproveite a TV Aparecida, que tem uma programação belíssima, muito rica na Semana Santa. Então, viva a Semana Santa e procure ser o melhor filho de Deus, o melhor cristão que você conseguir ser. Muito obrigada, Padre, pela sua participação ao vivo aqui conosco. Uma ótima semana e uma boa Páscoa também. Muito obrigado, um abraço para toda a equipe da TV Aparecida que está aqui na cidade de Ouro Preto. Uma alegria estar com vocês. Padre Mauro, tem mais expectativas aí com o senhor? Até porque as procissões já chegaram aqui na Praça Tiradentes, que está tomada, né, pelo povo de Deus, o povo mineiro. Padre Mauro? Rafaela, eu estou aqui no meio do povo e não é que eu descobri aqui que temos aqui o Padre Edivan, que vem lá de Pará de Minas. Olá, Padre Edivan, como é que está o coração do senhor hoje aqui, fazendo essa experiência maravilhosa? Olá, caros ouvintes da TV Aparecida, uma alegria participar aqui dessa celebração do encontro em Ouro Preto. Coração emocionado, primeiro porque iniciamos a Semana Santa, a Semana Maior, e aqui em Ouro Preto, com essa característica tão bonita, na tarde deste domingo, a bela celebração do encontro de Jesus com Maria, relembrando a sua via dolorosa para o Calvário, celebrada aqui na Praça Tiradentes. Com certeza que em Minas Gerais nós temos uma Semana Santa muito rica e muito forte na cultura e na espiritualidade. Um coração feliz por estar aqui e participar deste momento tão bonito da fé. Padre Edivan, aqui o senhor está bebendo desse poço de espiritualidade, o senhor que é pároco numa paróquia aqui em Minas Gerais, que também tem essa tradição de Semana Santa. Qual é a mensagem que o senhor vai levar daqui para os seus paroquianos? A grande mensagem que eu posso levar daqui é a fé. A fé e a piedade, a devoção e o respeito desse povo para com as coisas de Deus, para com as celebrações litúrgicas, para com nosso Senhor Jesus Cristo e a devoção à Virgem Maria também. O povo de Minas é um povo muito fervoroso e principalmente aqui da cidade de Ouro Preto. As irmandades, todos aqueles, os leigos e leigas comprometidos com o Evangelho, vivem de fato a beleza de anunciar a palavra de Deus e as riquezas da nossa igreja. Uma santa semana maior para o senhor, para os seus paroquianos, uma feliz Páscoa. Obrigado por falar conosco. Uma mensagem para alguém? Eu desejo a todos que estão nos vendo agora votos de uma feliz e abençoada Páscoa, que essa Semana Santa renovemos o nosso coração, deixemos de ser uma pessoa velha, um homem velho no pecado, para que em Cristo possamos ressurgir como uma criatura nova. Feliz Páscoa para todos. Muito obrigado, Padre Edivan. E eu vejo aqui que vieram algumas pessoas com o senhor lá da paróquia, né? Como é que é o nome da senhora? Silvânia. O que a senhora está achando dessa emoção toda que está experimentando aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto? É uma experiência inenarrável. A fé, a devoção, a beleza do encontro, da procissão, o respeito. Estou sim, encantada. É minha primeira vez em Ouro Preto. Só quer mandar um abraço para alguém que está acompanhando a TV Aparecida lá em Pará de Minas? Com certeza minha mãe está me vendo, né? E lá em Aparecida, daqui uns dias nós estaremos lá, toda a minha família. Mando um abraço e uma feliz Páscoa para todo mundo, para todos os católicos, uma feliz renovação. Muito obrigado. E a senhora também é de Pará de Minas? Eu sou de Pará de Minas. Como é o nome da senhora? Simone. A senhora participa lá com o Padre Edivan na paróquia? Na verdade, eu trabalho com ele, eu sou secretária dele. Tá? E nessa Semana Santa, Semana Maior, é muito bom a gente participar, que nos leva à conversão, à solidariedade, à misericórdia, à piedade, né? Mas a gente estando aqui, assim, a gente sente no fundo da alma. Eu estou assim, profundamente emocionada, muito feliz pelo convite do Padre Edivan, né, de estar trazendo a gente para cá. E eu desejo a todos vocês uma feliz Páscoa. Quero mandar um abraço para todos os meus irmãos. Eu tenho irmãos em Pernambuco, em Goiás, em Belo Horizonte, na Bahia. Então eu queria mandar um abraço, um beijo, uma feliz Páscoa para todos os meus familiares, meus amigos e todos os meus conterrâneos, né, de Pará de Minas. E para o senhor também, né, uma feliz Páscoa. Muito obrigado, feliz Páscoa para vocês. Conservem esse sotaque, né, que é o mesmo sotaque meu, né, que a minha cidade é vizinha de vocês. Vivemos este dia tão abençoado do domingo de Ramos e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos um dia muito abençoado, estamos entrando na noite. Tivemos a oportunidade de participar da Santa Missa, nos fortalecer com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E teremos daqui a alguns instantes a oportunidade de acolher com o coração aberto o sermão do encontro.
Nós sabemos do caminho que fez Jesus até o Calvário, tendo às costas a pesada cruz. Naquele caminho, Jesus se encontrou com muitas pessoas. O encontro mais marcante aconteceu com a sua mãe, Maria. Acreditamos que os dois não puderam se encontrar, não puderam se tocar, mas foi um momento profundo de encontro, em que mesmo a uma certa distância, com os olhares, a mãe confortou o filho. A mãe transmitiu para o seu filho Jesus o acalento, a força, a energia de que ele precisava para ser fiel à missão que recebeu do Pai e que cumpriu até o fim. Convido a todos que nós rezemos uma oração ao Espírito Santo, pedindo a Deus que ilumine o nosso pregador, Dom Danival Milagres, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. Durante 9 anos ele exerceu a função de vigário na paróquia de Nossa Senhora do Pilar e serviu a toda a nossa cidade de Ouro Preto como presbítero, tendo sido formador do nosso seminário, pároco na cidade de Barbacena. E ele vem nesta noite. Para todos nós é uma bênção ter a presença de um bispo, um sucessor dos apóstolos, que por primeiro tem a responsabilidade e a missão de anunciar o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Eu peço agora a todos a gentileza e a delicadeza de conservar o devido silêncio, cuidado com os nossos celulares. É o momento em que silenciamos, criamos o silêncio externo para que haja as condições necessárias para a acolhida da palavra de Deus. Nós vamos agora acompanhar o coral que vai fazer a apresentação de um moteto, e logo em seguida, a pregação do sermão do encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Popule meus, quid ficit tibi? Povo meu,
que te fiz eu? Queridos irmãos e irmãs, eis a pergunta que Jesus dirige a cada um de nós nesta noite, neste domingo de Ramos e da Paixão. Quero saudar o reverendíssimo Padre José Carlos, pároco da paróquia do Pilar, Monsenhor Enzo, pároco da paróquia Imaculada Conceição, e vigário-geral da Arquidiocese de Mariana, o Padre Antônio, Diácono Ramon, e a todos vocês, irmãos e irmãs, presente aqui, nesta praça, e a você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham pelos meios de comunicação, de modo especial pela TV Aparecida. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a acolher Jesus como Messias, e como nossos ramos, como podemos vivenciar hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de cantar o Hosana, filho de Davi, palavra Hosana que significa salva-nos por favor. A este clamor, no qual está escondida a esperança messiânica, Jesus responde doando a sua vida na cruz. Neste domingo tivemos a oportunidade de ouvir na Santa Missa o relato da paixão. E agora, neste momento, aqui nos encontramos, nesta praça, para contemplarmos uma das cenas mais comoventes da paixão de Jesus. Quando Maria vai ao encontro de seu filho, com a pesada cruz às costas, caminhando como cordeiro para o matadouro. Ao contemplarmos nesta noite o encontro de Maria com seu filho Jesus, e o olhar que se cruza entre mãe e filho, todos nós somos convidados a fixar o nosso olhar também em Jesus, autor e consumador da fé, como nos diz a carta aos Hebreus 12:2, para responder à pergunta expressa no canto que vamos ouvir ao longo destes dias: Populum meus, quid fit tibi? Povo meu, que te fiz? Para me condenar à morte de cruz? Sem ter cometido pecado algum, Jesus carregou sobre si o peso de nossos pecados. Por isso queremos, com Maria nesta noite, aprender e a viver com ela a compaixão. Como cantamos no Stabat Mater: ó Virgem das dores, dai-me enquanto eu viver, com Cristo compadecer e contigo chorar. Queridos irmãos e irmãs, a nossa presença aqui, nesta praça, deve nos levar com Maria a viver o sentimento da compaixão, a nos compadecer de seu Filho Jesus e aprender também a nos compadecer de tantos irmãos e irmãs nossos que também são condenados à morte quando carregam o peso da cruz, isto é, do sofrimento causado pela violência, pelas guerras, como temos acompanhado tristemente, pela fome e por tantos outros sofrimentos causados pelos pecados sociais e pelos nossos próprios pecados. Foi pelos nossos pecados que Jesus sofreu e morreu. Sendo assim, a nossa presença aqui, nesta praça, não pode ser simplesmente para assistir, mas uma procissão do encontro. A nossa presença aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é uma presença de quem quer rezar e aprofundar sempre mais o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa fé. Ao longo desta Semana Santa, vamos celebrar de forma sempre mais aprofundada este mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus.
Nesse sentido, a nossa presença nesta praça, o lugar do encontro entre as pessoas, aqui se torna também o lugar do nosso encontro com Jesus, capaz de renovar a nossa fé e dar à nossa vida um novo horizonte de sentido, a fim de testemunharmos uma fé através da caridade, sendo presença de esperança na vida de quem passa por sofrimento, como assim foi a presença de Maria, presença de amor e de esperança, junto ao seu Filho Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nossa presença aqui tem que ser diferente daquela multidão que acompanhava Jesus em seu caminho de sofrimento. No caminho até o Calvário, Jesus teve vários encontros. Encontrou com a multidão, encontrou com as filhas de Jerusalém, encontrou com Simão Cirineu. Talvez deveria ter se encontrado com os discípulos, mas não estavam ali. Encontrou-se também com Maria. Pois bem, meus irmãos, nós aqui nos encontramos para viver também o encontro, não somente para assistir o encontro, mas para fazer também a experiência do nosso encontro com Jesus. Ali havia, naquela multidão, muitos curiosos, que queriam ver mais um espetáculo da violência, ver o destino de mais um que era condenado. Outros seguiam aquele cortejo, apoiando a condenação e a crucifixão de Jesus. Sobretudo as autoridades judaicas, que não o reconheceram e nem o acolheram como verdadeiro Messias. De fato, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o acolheram. Nos recordou o evangelista João, capítulo 1, versículo 11. Neste encontro, meus irmãos e minhas irmãs, no caminho do Calvário, estava aquela multidão. Segundo Lucas, no meio daquela multidão, estavam algumas mulheres, sem mencionar os seus nomes. Lá se encontravam aquelas mulheres que batiam no peito e choravam por Jesus. Para essas mulheres, Jesus dirigiu o seu olhar e lhes disse: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Com essas palavras, Jesus as convidava a não chorar por ele. Jesus não se colocava naquele momento como vítima, pois ele foi capaz de transformar a violência que estava sofrendo num ato de amor pela verdadeira vítima, que é a humanidade pecadora, a fim de que todos nós pudéssemos, ao contemplar essa cena, nos converter e ter vida. Daí o convite à conversão: chorai por vós e por vossos filhos. Assim como Jesus chorou diante da cidade de Jerusalém, dizendo: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Lucas 19, 42. Jesus chora porque Jerusalém não foi capaz de reconhecer a visita do seu Senhor. E agora pede àquelas mulheres para chorar, não por ele, mas a se compadecerem por aqueles pelos quais Jesus se compadece, amando-os até o fim. Ao celebrarmos o mistério da paixão de Jesus, especialmente esta cena do encontro de Maria com seu filho nas ruas de Jerusalém, carregando sobre si aquele madeiro sobre o qual recai o peso do nosso pecado, sentimos-nos também convocados como aquelas mulheres de Jerusalém. Ainda hoje choramos ao contemplar o sofrimento de Jesus e de sua querida mãe. No entanto, a nós também Jesus dirige as mesmas palavras:
não choreis por mim. Jesus também nos convida, irmãos e irmãs, a não chorar por Ele, mas por nós mesmos e por nossos filhos. Na verdade, Jesus nos convida, em primeiro lugar, a chorar por nossos pecados, buscando nestes dias da Semana Santa, reconciliarmos-nos com Deus e com os nossos irmãos e irmãs. Chorar por nós mesmos é reconhecer a dor que o pecado nos causa quando arriscamos na busca de uma felicidade sem Deus, caindo numa vida vazia de sentido. Peçamos a Deus a graça de uma sincera conversão, ao contemplarmos nestes dias os mistérios da paixão e morte de Jesus, fazendo uma verdadeira confissão pelo sacramento do perdão, a fim de morrermos com Cristo para os nossos pecados na Sexta-feira Santa, e assim ressurgimos com Ele para uma vida nova. Eis o significado do pedido de Jesus: chorai por vós mesmos, como aquele pranto amargo que Pedro, depois de contemplar o olhar amoroso de Jesus, após tê-lo negado 3 vezes, chorou amargamente. É preciso chorar amargamente o peso que o pecado nos causa, porque é este o peso que Jesus carrega na sua cruz. Além disso, Jesus nos convida a chorar por nossos filhos, que consiste em viver a compaixão para com aqueles e aquelas que hoje são condenados também à morte, vítimas da violência, do crime organizado, vítimas do tráfico de drogas. Viver também a compaixão, como nos convidou a igreja neste tempo quaresmal, por aqueles e aquelas que não têm moradia digna, conforme nos orientou a campanha da fraternidade deste ano sobre a moradia. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja quer ser presença solidária, profética, junto àqueles e aquelas que são vítimas de uma estrutura de pecado, os pecados sociais, numa sociedade onde reina a impunidade, diante da corrupção no poder público e dos escândalos financeiros. Ninguém pode ser feliz e ter paz diante de Deus quando se enriquece com dinheiro desonesto, seja de desvios do dinheiro público ou do tráfico de droga ou de qualquer negociação desonesta. Sem falar dos escândalos que estamos acompanhando do INSS, que atinge diretamente os aposentados, e os rombos bilionários do Banco Master. Tudo isso comprova que estamos diante de uma crise ética em nosso país, que atinge os poderes públicos e instituições que deveriam ser os guardiões da moralidade e da honestidade. Infelizmente, as consequências desses pecados sociais recaem sobre a população mais pobre do nosso país. Diante de tudo isso, torna-se atual as palavras do grande jurista Rui Barbosa em seu discurso no Senado Nacional em 1914, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e a rir-se da honra, a ter vergonha de ser humano, de ser honesto. Não podemos chegar a esse ponto, de ter vergonha de ser honesto. Não podemos compactuar com o pecado do mundo e da sociedade. Ele carregou sobre si os nossos pecados, para nos libertar daquilo que nos mata e para nos dar a verdadeira vida. Veio para nos ensinar a viver na verdade, na honestidade, na vida justa, no cumprimento da vontade de Deus. É preciso chorar, meus irmãos e minhas irmãs, pelos pecados sociais, para nunca sermos coniventes com eles, pois as consequências são diversas,
são os diversos problemas sociais que atingem, sobretudo, os mais pobres do nosso mundo, da nossa comunidade. Chorar por esses pecados é um convite à conversão do coração. Como o profeta Joel nos exortou no início desta quaresma: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, voltai para o Senhor, vosso Deus, Ele é benigno e compassivo. Queridos irmãos e irmãs presentes no caminho do Calvário, aqui nesta noite, quem mais estava ali para viver o encontro com Jesus? Somente Lucas traz para nós um detalhe no seu evangelho, ao dizer que levaram também 2 malfeitores para serem executados com Jesus, em Lucas 23, 32. Assim, queridos irmãos e irmãs, a presença desses 2 malfeitores, também condenados à morte, nos ajuda a compreender que toda a vida de Jesus foi vivida na solidariedade para com os pecadores. Desde o seu batismo, quando se colocou na fila dos pecadores para ser batizado, e ao longo de sua missão, fez-se solidário com os pecadores, acolhendo-os e tomando refeição com eles. Por isso também agora, no seu caminho até o Gólgota, Jesus caminha junto com os 2 malfeitores que com ele foram também crucificados. Deste modo, Jesus abraça a sua cruz e segue o caminho do Calvário, solidarizando-se com todos os pecadores, até mesmo com aqueles que eram condenados à morte, justamente por nos mostrar o que seu sacrifício na cruz foi para reconciliar todo o gênero humano com Deus. Nós aqui nos encontramos também como pecadores, para seguir aquele que se solidariza conosco, com a humanidade pecadora, vem para nos libertar daquilo que nos mata espiritualmente, que é o pecado. Assim Jesus revelou-nos o rosto misericordioso do Pai, que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. De fato, vai nos lembrar São João: Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Queridos irmãos e irmãs, além dos malfeitores, além das autoridades judaicas, além das mulheres de Jerusalém, dos malfeitores que ali se encontravam naquele cortejo, levando com Jesus para serem também crucificados, podemos contemplar ainda uma pessoa que vai ajudá-lo a refazer um pouco as suas forças, para poder continuar o seu caminho. Lembramo-nos também da presença solidária de Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Os que açoitavam Jesus não queriam que ele morresse no trajeto até o Calvário, como acontecia com alguns devido à dura flagelação. Por isso, ao verem que a fraqueza lhe dominava, ao ponto de cair várias vezes, por ter sido duramente torturado durante a sua flagelação, colocaram Simão de Cirene para ajudá-lo a carregar a cruz, a fim de que chegasse vivo ao Gólgota para ser assim crucificado. Os judeus queriam vê-lo, não somente morto, mas crucificado. E há um motivo: ao morrer como um maldito no madeiro, ninguém mais se sentiria atraído para segui-lo. Meus irmãos e minhas irmãs,
Ao nos colocar nesta cena, emerge também em nós o mais nobre sentimento de compaixão, de querer também ajudar Jesus a carregar a sua cruz, pois sabemos que ele carregava sobre si o peso de nossos pecados e o sofrimento da humanidade. Mas como Jesus disse que tudo que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que fazeis, então apressemo-nos também nós em socorrer Jesus na vida, no rosto de cada irmão, de cada irmã que precisa de nossa ajuda, especialmente os mais pobres, os sofredores, como nos exortou o Papa Leão XIV na sua exortação apostólica de Lexité, que o afeto pelo Senhor se une ao afeto pelos pobres. Contemplar o amor de Cristo nos ajuda a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros, e torna-nos suficientemente fortes para participar da sua obra de libertação, como instrumento de difusão do seu amor. Assim nos ensinou o Papa Leão XIV. Há muitos irmãos nossos que também necessitam de outros sirineus para ajudá-los a carregar sua cruz. Portanto, sejamos presença solidária junto aos que sofrem, especialmente os doentes e os pobres. Então, a atitude nos garante a experiência do encontro pessoal com Jesus na vida de nossos irmãos e irmãs que sofrem. Deste modo, o nosso encontro com Jesus aqui nesta praça deve nos levar, deve nos transformar, converter o nosso coração em novos sirineus, para ajudar também nossos irmãos e irmãs a carregar a cruz através do nosso amor solidário. Queridos irmãos e irmãs, quem mais estava presente no caminho de Jesus, rumo ao Calvário? Onde estão os amigos de Jesus? Aqueles que caminharam com Jesus, desde a Galileia até Jerusalém. Aqueles que foram escolhidos para estarem com Ele, ou seja, os seus discípulos, com os quais Jesus comeu a Páscoa, antecipando a Páscoa da nova aliança. Segundo o Evangelho de Marcos, os discípulos o abandonaram e fugiram. Nós sabemos que os discípulos tiveram dificuldade de compreender Jesus, de compreender o seu caminho, sobretudo quando ele ensinava a respeito do seu sofrimento, da sua paixão e morte de cruz. Enquanto Jesus se revelava como Messias servo, humilde e obediente, os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior, ou qual deles iria se sentar à sua direita ou à sua esquerda. São Marcos deixa claro em seu evangelho que os discípulos seguiam Jesus, mas não estavam com ele no seu caminho. Para ser discípulo de Jesus, é necessário estar com ele no caminho. Portanto, não basta, meus irmãos e minhas irmãs, somente nos apresentar como admiradores de Jesus, de suas ações, de suas opções éticas. É necessário segui-lo e encontrar um sentido para estar com ele no seu caminho de amor e de doação da própria vida, por causa dele e por causa do seu evangelho. Só quem faz a experiência do encontro com o amor de Cristo é capaz de se tornar irmão e irmã de todos, através do amor fraterno e do respeito ao diferente. Ao ver a atitude dos discípulos, devemos nos perguntar sobre a qualidade também da nossa fé, do nosso discipulado, do nosso encontro com Cristo. Para avaliarmos a qualidade da nossa fé, é preciso responder a mesma pergunta que Deus fez a Caim: onde está teu irmão? Avaliemos nossos encontros, nossa convivência, a partir do modo
como nós tratamos uns aos outros. É assim que nós vamos encontrar resposta. Que lugar, de fato, Jesus ocupa no nosso coração? A qualidade da nossa comunhão com Jesus depende da qualidade das nossas relações fraternas, solidárias, marcadas pelo amor, pela caridade e pelo perdão. Queridos irmãos e irmãs, testemunhemos então que a nossa fé é fruto do amor que experimentamos no encontro com Jesus. Mas é preciso segui-lo, é preciso assumir a cruz. Não podemos buscar apenas os milagres que Jesus pode operar na nossa vida. Temos que buscar o Jesus que pode realizar na nossa vida o milagre maior, que é a salvação. Basta nos abrir a experiência do seu amor. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, testemunhemos nossa fé através de encontros verdadeiros. Os que vivem a experiência, por exemplo, do namoro, da vida matrimonial, testemunhem nessa experiência o seu amor também a Deus, vivendo o respeito à dignidade humana, vivendo a fidelidade e o compromisso de vida, respeitando os sentimentos. Não deixe a mentalidade hedonista da busca do prazer pelo prazer destruir a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu esposo ou da sua esposa, ou do seu namorado ou da sua namorada, reduzindo o outro a mero objeto de prazer. Em nossos lares, haja espaço para encontros verdadeiros através do diálogo, da oração em família e da prática do perdão. Em nosso ambiente de trabalho, ali também somos chamados a testemunhar a fé, vivendo encontros sinceros e fraternos, que garantem a solidariedade, superando todo tipo de competição, de busca de vantagens próprias e todo tipo de abuso de poder ou de autoridade. Em nossos grupos de pastoral, de movimentos, em nossas paróquias, qual é a qualidade dos nossos encontros de fé? A nossa experiência pastoral tem que traduzir o amor fraterno no cuidado com a vida, no respeito às diferenças que há entre nós. É assim que seremos reconhecidos como os discípulos do Senhor. Vejam como eles se amam. Vós sereis reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a marca do cristão na vida um do outro. Somente pelo amor seremos reconhecidos como verdadeiros cristãos. Enfim, meus irmãos, somos convidados a viver a nossa experiência de fé na comunidade, na comunhão sinodal, na nossa paróquia, não no individualismo ou na busca de uma fé isolada da comunhão eclesial. É na comunidade de fé que nós fazemos a verdadeira experiência do encontro com Jesus e nos comprometemos uns com os outros no amor. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que, segundo os evangelhos, realmente os discípulos não estavam naquele caminho. Os discípulos fugiram. Pode ser que nós também tivéssemos fugido, se lá estivéssemos como discípulo, porque ainda hoje nós fugimos do nosso compromisso, da coragem de dar um testemunho dos valores da nossa fé. Os discípulos abandonaram o Mestre, por isso não acompanharam Jesus até o Calvário. Sabemos também que nada se diz a respeito da presença de Maria naquele caminho do Calvário. Sabemos somente a informação que o evangelista João nos traz, que junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas. Por isso, a tradição da igreja
nos convida a contemplar Maria, que vai ao encontro do seu filho Jesus, sofredor, humilhado no caminho do Calvário. Por isso podemos repetir essa cena, podemos contemplar ainda hoje Maria que vai apressadamente ao encontro do seu filho. Contemplemos, queridos irmãos e irmãs, então agora, Maria, a discípula fiel, que segue seu filho até o Calvário. Eis a mulher determinada a seguir o seu filho. Diferente dos discípulos, Maria não foge, não se envergonha de seu filho, pois sabe que ele é o justo sofredor. Maria vai ao encontro de seu filho, para que assim nos ensine também a irmos ao encontro dele. Maria sabe que a palavra final deste caminho de seu filho não é a morte, mas é a sua vitória, é a sua ressurreição. Por isso, corajosamente, Maria põe-se a caminho para encontrar seu filho, que já estava desfigurado e irreconhecível. A Jesus podemos aplicar as palavras do servo do Senhor, do profeta Isaías. Muitos ficaram aterrorizados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava, que nem parecia homem, e sua aparência já não era de um ser humano. Não tinha beleza, nem formosura que pudesse atrair os nossos olhares. Não tinha aparência para que desejássemos vê-lo. O homem das dores, foram as nossas dores que ele tomou sobre si. No entanto, meus irmãos e minhas irmãs, este homem, assim desfigurado, atraía um único olhar. O olhar daquela pessoa que com coragem atravessava em meio às multidões e os soldados romanos para ir ao encontro do seu filho, Maria Santíssima, aquela que o gerou pela ação do Espírito Santo, aquela que é bem-aventurada, que é feliz porque acreditou, aquela que é feliz, sobretudo porque ouviu sua palavra e a colocou em prática. É verdade que a conhecemos como a Virgem das Dores, mas sem deixar de ser a bem-aventurada, a mulher feliz, porque acreditou. Aí está o segredo também da nossa felicidade, meus irmãos e minhas irmãs, ter uma fé semelhante à de Maria. Foi pela fé que Maria disse sim a Deus, e antes mesmo de tê-lo acolhido no seu ventre, ela já o havia acolhido em seu coração. Soube enfrentar o sofrimento desde o início de sua missão, e nos momentos difíceis de compreender os mistérios de vida de seu filho, Maria simplesmente vivia o silêncio contemplativo e guardava tudo em seu coração. Lembremos-nos, por exemplo, do seu sofrimento quando estava para dar à luz e não havia lugar para ele na hospedaria da cidade, ou daquele momento em que foi procurar o menino Jesus, que havia se perdido no templo. Diz o Evangelho que depois de ouvir de Jesus: não sabíeis que eu devo estar na casa, ocupar-me daquilo que é coisas do meu Pai? Maria guardava todos esses fatos em seu coração. Queridos irmãos e irmãs, contemplemos então este encontro de amor e de compaixão. Maria foi capaz de sentir a dor de seu filho com aquela pesada cruz às costas. Deixemos que Maria viva este encontro, enfrentando mais uma vez essa multidão, para assim testemunhar que nós também podemos ir ao seu encontro. Queridos irmãos e irmãs, contemplemos agora o cruzar dos olhares entre Jesus e Maria, no silêncio profundo. O silêncio comunica o mistério do amor, que atinge o coração daquela que vive pela fé no amor de seu Filho Jesus, que nos ensina que amar é doar a vida. Só pela fé e no silêncio contemplativo, a dor se transforma em expressão máxima de amor.
pois não há amor sem sacrifício. Só o amor suporta a dor. Encontro de amor e de dor, mas também de esperança, pois no silêncio daquele encontro, Maria dava mais um passo na sua fé. Contemplemos, meus irmãos e minhas irmãs, o olhar materno e confortador de Maria, a Senhora das Dores, a Mãe da Esperança, que nos ensina pela fé a enfrentar o sofrimento e a viver a compaixão. Mais uma vez, Maria guardou no silêncio esses fatos. Não contemplamos aqui uma mãe desesperada. A vida de Maria não perde o seu sentido, pois ela vive daquela certeza que a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemos-nos também que o olhar de Jesus nos envolva, a fim de compreendermos o sentido do seu sofrimento como expressão máxima do seu amor por nós. Voltemos para a nossa casa, envolvidos por este encontro de amor, a fim de que em nossas famílias possamos viver verdadeiros encontros de amor, através do diálogo fraterno e verdadeiro, através do perdão e da misericórdia, da solidariedade e da partilha, através do cuidado e da doação da vida. Que marido e mulher saibam expressar o verdadeiro amor nos momentos de provação e de dor. Que os filhos compreendam através do amor de Maria o que é o amor de sua mãe e de seu pai, pelo cuidado e presença deles em suas vidas. Que aprendamos a enfrentar também nós o sofrimento, transformando as contrariedades, os desafios e a dor numa ocasião de um amor maior. Ó Maria, nossa mãe, a Virgem das Dores, com o vosso exemplo, ensinai-nos a sermos presença solidária, indo também nós ao encontro do seu Filho na vida de cada irmão e irmã que sofre, especialmente os mais pobres, os que necessitam de nossas obras de misericórdia. Ó meu bom Jesus, fazei de nós testemunhas do vosso amor. Ó Maria, fazei-nos ainda contemplativos deste mistério de amor que vosso Filho revelou em sua paixão. Fazei, ó Mãe da Esperança, que este encontro de amor e de dor nos leve a deixar-nos encontrar pelo Cristo, permitindo que o seu amor manifestado na cruz nos atinja, nos transforme, nos converta, tornando-nos pessoas mais amáveis, mais compreensivas, a fim de que nossa fé, renovada na noite da vigília pascal, seja uma resposta gratuita ao amor com o qual o vosso Filho nos amou na cruz. Continuemos, meus irmãos e minhas irmãs, nossa caminhada com Maria, seguindo o Senhor dos Passos, com Maria, a Mãe da Esperança, a discípula fiel, assumindo o seguimento de Jesus, vivendo a nossa fé como resposta gratuita ao amor de Deus, e sejamos de fato pessoas conquistadas pelo amor de Cristo, ao ponto de dizer como São Paulo: vivo pela fé naquele que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Irmãos e irmãs, pecador contrito, segue ao teu Jesus, que por teu amor vai morrer na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Acompanhamos então, né, o sermão do encontro aqui com a pregação de Dom Danival Milagres, bispo auxiliar de Goiânia, Goiás, que falou sobre as reflexões, né, passadas também para os dias atuais. Neste momento vocês acompanham imagens ao vivo do encontro das duas imagens, né, Nossa Senhora das Dores e Senhor dos Passos, aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, com todos os fiéis em volta. E agora então o canto da Verônica. Finalizado agora então o canto da Verônica aqui na Praça Tiradentes, em Ouro Preto. As imagens já estão sendo, né, descidas então aqui pelos fiéis que acompanham agora a procissão. Todos seguirão para a matriz Nossa Senhora do Pilar. Para lá seguirá então a celebração em Nossa Senhora do Pilar, que é a paróquia, né, que organizou toda a celebração e é responsável pela Semana Santa deste ano aqui em Ouro Preto. Começa a chover neste momento também aqui na cidade, então uma proteção está sendo colocada nas imagens, que seguirão então para a Basílica do Pilar, né, a paróquia Nossa Senhora do Pilar, que lá seguirão então os detalhes, né, da procissão. Como nós conversamos com o pároco da Nossa Senhora do Pilar, né, o padre José Carlos, ele nos explicava que todos vão seguir então para a Basílica e neste percurso serão realizadas 7 paradas, onde o coral canta um moteto em latim, o sacerdote incensa então, né, o santo lenho, é feita também uma oração, há meditação sobre um momento da paixão e isso se repete então por 7 vezes, né, a imagem então, as duas imagens seguindo nessa grande procissão pelas ruas históricas aqui de Ouro Preto. Os passos que foram preparados, né, pelos guardiões, os representantes de irmandades, com as suas ervas, com muita fé, com muito cuidado e essas capelinhas, né, os passinhos que são abertos apenas na Semana Santa, então que já se inicia a Semana Maior para toda a Igreja Católica. Então aqui todas as expectativas, né, os fiéis, os devotos aqui aguardando para a saída em procissão para a Basílica do Pilar, para a paróquia Nossa Senhora do Pilar. A ordem também com relação a esta procissão, né, bem numerosa, com grande participação popular, não só dos moradores, né, a cidade que tem cerca de 80 mil habitantes, mas também com muitos turistas de várias partes do país presentes aqui neste momento de fortalecimento da fé, de resgate da nossa fé também. Esta procissão que seguirá com a guarda romana, tem a bandeira do símbolo do Império Romano, a presença também de alguns anjinhos, apesar, né, do
o horário de estar à noite, mas também muitas famílias fazem questão de ter, né, os seus filhos, né, as crianças também aqui representando com um figurino dos anjinhos, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Coroinhas e acólitos também fazem parte dessa procissão, assim como padres, né, aqui bem próximo ao Andor do Senhor dos Passos. Rafaela, uma noite de muitas emoções aqui para os nossos fiéis, gente que veio de vários lugares do Brasil, estão participando aqui de um momento muito interessante, porque aqui a cultura religiosa convida as pessoas a rezarem, a fazerem uma bonita experiência de fé. Uma pequena chuvinha agora, assim, é água benta que cai do céu para abençoar todo o povo que aqui está, abençoar também você que está acompanhando, ligadinho aí na TV Aparecida. Rafaela, a primeira vez que você vem cobrir esse evento aqui em Ouro Preto, não é verdade? O que você achou? Exatamente, Padre Mauro, nós conversávamos há pouco, né, de que esta semana, né, a Semana Maior da Igreja Católica, ela já nos faz refletir muito mais, né, sobre a paixão, né, morte e ressurreição de Cristo, sobre os nossos atos também, né, aqui nas nossas vidas, né, no dia a dia, mas vivenciar este momento aqui em Ouro Preto, né, Padre Mauro, em terras mineiras, com esse povo de fé tão fervoroso, tão forte, é ainda mais especial. E assim, as músicas, né, elas sempre presentes, inclusive agora o coral, né, a orquestra iniciando mais uma vez, né, retomando aqui as canções, elas me fizeram assim viver ainda de uma forma mais íntima também este momento e fortalecendo também a minha fé para esta Semana Santa e ao longo do ano, é claro, não é? Eu gosto bastante de ouvir essas bandas, né? Porque isso relembra a minha infância e tem muito tempo que eu não via, desde o ano passado, que eu não via uma banda tão boa como essa, porque eu tinha presenciado ano passado. E as pessoas que se envolvem aqui da paróquia, né? É muita gente envolvida, trabalhando para que tudo ocorra da melhor maneira possível, para que as pessoas possam fazer uma bonita experiência religiosa, né? Veja quantos figurantes tem, quanta gente envolvida, quanta gente que se doa, né? Voluntários. Né? E gente de pastoral dos movimentos, né? E das irmandades das várias igrejas aqui de Ouro Preto. Exatamente, aqui Ouro Preto e as cidades mineiras, né, que tem essa forte tradição, né, popular e que vai passando de geração em geração. São mais de 300 anos de tradições religiosas, né, culturais, artísticas, que embelezam ainda mais a cidade, que está toda ornamentada, né, as sacadas com as flâmulas, com as cores vermelhas também, não só prédios públicos, mas também os casarões, os comércios e, como o senhor disse, não é, Padre Mauro, a participação popular. Começou lá com os avós, passou para os filhos, aí, né, de pai para filho, e assim se perpetua também aqui na cidade de Ouro Preto. E a Guarda Romana com suas lanças, né, também uma forma simbólica muito forte nesta noite, que é um dia das maiores tradições aqui em Ouro Preto, para seguir então, como eu disse, padre, lá para a Basílica Nossa Senhora do Pilar, né? Os fiéis, apesar da chuvinha, não estão indo embora, né? Estão aqui ainda permanecendo para acompanhar então esta procissão, que fará, como eu disse, 7 paradas nos passinhos, nas capelinhas, que estão com as portas abertas, como sempre, toda Semana Santa, para então ter, né, os cantos, as orações e também aquele momento de reflexão, né, porque é para a gente rezar por nós, por nossas famílias, mas também pelo outro. No sermão, o bispo falava muito dessa questão da solidariedade, né, sempre pensar no próximo também, não é, padre? Dom Danival foi muito feliz, por ele fez ali um apanhado a partir dos relatos bíblicos, da tradição desse encontro de Nossa Senhora com seu filho Jesus com a cruz às costas e trouxe para a realidade. Inclusive, ele pegou um pouquinho pesado ali para mostrar algumas coisas que não estão indo bem na sociedade, né? Como o caso dos escândalos, escândalo financeiro e banco, o roubo dos nossos aposentados do INSS. Então, ele foi bastante feliz, um homem profético, Dom Danival, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. E ele foi padre aqui
exatamente na Nossa Senhora do Pilar, como ele falou para você, não foi? Isso mesmo, todos os detalhes, inclusive na TV Aparecida, uma reportagem completa sobre o sermão e a procissão do encontro. O padre que foi vigário, né, na paróquia Nossa Senhora do Pilar, está muito contente de estar retornando aqui então para a cidade, né, e ainda mais num momento como este. Padre, agora então nos nossos instantes finais também a gente já pode ver que as imagens já estão posicionadas para descer aqui a rua e seguir então até a paróquia Nossa Senhora do Pilar. 7 paradas, 7 passinhos, né, com muitos cantos, cânticos e também muitas orações, as reflexões, não é? E muita descida, né, Rafael? Bastante. Você que mediu essas ruas todas aqui, esses dias todos que você está aqui, você sabe que eles vão descer um morro. Para quem não conhece Ouro Preto, aqui tem muita subida e, consequentemente, muita descida. Ontem eles subiram bastante, agora eles vão descer e bastante, até Nossa Senhora do Pilar. Isso mesmo. Rafaela. Assim, encerramos nossa participação, padre? Eu acho que nós vamos encerrar nossa participação, porque está começando a chover. Também. A nossa equipe toda aqui fez um trabalho maravilhoso. Nosso agradecimento a toda a nossa equipe que veio de Aparecida. São 18 colaboradores que estamos trabalhando aqui o dia inteirinho. Você que está aqui já há 5 dias. E amanhã a gente vai para onde, Rafaela? Vamos dar o spoiler? Vamos para São João del Rei. São João del Rei. E aí você pode acompanhar durante a nossa programação. Essa semana nós vamos entrar várias vezes ao vivo lá de São João del Rei, onde nós vamos levar o sentimento da Semana Santa. Nós vamos levar cultura, mas nós não queremos levar só cultura e o espaço bonito. Nós queremos levar a fé que está no ar, a fé que move. Que você tenha uma feliz Semana Santa, reze conosco na TV Aparecida, reze na sua comunidade e façamos vida de comunidade. Viver e crescer em comunidade nesta Semana Santa, para caminharmos rumo à Páscoa com Jesus. Uma noite feliz, uma noite abençoada para você. Tchau. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Continue conosco.